Olá pessoal, bom, agora eu vou falar de taxa de variação e falar de taxa de variação é justamente falar do A da função afim. A gente sabe que a função afim é do tipo um y, um f de x, né, igual a ax mais b. Esse A é a taxa de variação. Como assim? Bom, esse exemplo aqui já nos traz uma função afim em que o A é menos 2. Isso quer dizer o seguinte, que a cada unidade de variação no x ocorre menos 2 unidades de variação em y, ou seja, uma diminuição. E é isso que a gente tem que levar em consideração quando o assunto for taxa de variação. É o coeficiente A e a sua implicação em relação ao eixo y, ou o valor da função, ou o f de x. Bom, podemos concluir também que o A é justamente ΔY sobre ΔX, ou seja, a variação do Y sobre a variação do X. Aqui está a explicação teórica, importante inclusive, onde a gente tem, por exemplo, 2 pontos. Deixo para vocês a compreensão dessa parte aqui. Quero me ater a situações contextualizadas. Por exemplo, temos a questão 3, que apresenta a relação entre valor e quantidades vendidas. Nessa loja, se o produto custa R$50, alguém consegue vender 80 unidades. Se você aumenta R$10, passa-se a vender menos 75 unidades, ao invés de 80. Ou seja, o aumento de R$10 provocou uma diminuição de 5 unidades vendidas durante uma semana. De que maneira a gente consegue compreender então a taxa de variação? Ora, a variação de R$10 no preço, colocando 10, nos dá uma variação de R$5 em unidades vendidas. Podemos concluir então, se eu divido o dinheiro, R$5, pela quantidade de unidades que eu perco, eu tenho então, a cada R$2 que eu diminuo, que eu aumento no valor, perdão, eu diminuo uma unidade vendida. Com isso a gente percebe que essa função, ora, como assim? Que função? Função que relaciona quem? Preço de venda e quantidade de unidades vendidas. Ela será decrescente, porque se você aumenta uma variável, a outra diminui. A letra B aqui respondida, ela justamente retrata isso. Perceba o preço aumentando e a minha quantidade de unidades vendidas diminuindo. E aqui nós precisamos relacionar unidades vendidas como sendo Y. Ou seja, o meu preço é a minha variável independente e as minhas unidades, a minha venda, vai depender do preço, obviamente. Retrata bastante uma situação prática de mercado, né? Bom, na letra C a gente precisa calcular a taxa de decrescimento do número semanal de unidades vendidas para o aumento de R$1 no preço. Podemos fazer isso de várias formas. A primeira delas, por exemplo, se eu aumento R$10, tenho 5 unidades a menos, ou seja, menos 5 unidades vendidas. E se eu aumentar R$1, quantas unidades a menos eu vou vender? Vou chamar de X.
Então essa regra de 3 aqui funciona na situação. Se eu multiplicar cruzado, percebam, vai ser igual a menos 5. E aí o x vai ser igual a menos 5 dividido por 10. Isso vai ser então igual a menos 0,5. Uma das maneiras de fazer essa questão, além da apresentada aqui no material. Mas o que podemos interpretar também é a variação do y sobre a variação do x. Perceba, a questão pegou 80 menos 75 e na mesma ordem 50 menos 60, variação de cada um deles. Variação do y sobre a variação do x, encontrando então o valor menos 0,5, é como se fossem vendidas menos meia unidade a cada real aumentado. E esse vai ser meu coeficiente A da função aqui. Como é que eu acharia o B da função que modela esse comportamento então? Vem justamente na letra D. Eu sei que a função é desse tipo, pela taxa de variação já sei que é 0,5, e aí eu já sei que vendo 80 unidades por R$50, e se é modelada por essa função, e se eu já sei o valor de A, basta substituir e encontrar isolando então o valor de B, sendo 105. Então essa é a ideia da taxa de variação que é obtida pelo coeficiente A. Outra ideia interessante a ser verificada, quando a gente fala de taxa de variação, nós podemos remeter à ideia da inclinação do gráfico. Então perceba, a gente tem aqui algumas situações gráficas. A questão 4, por exemplo, nos pede para esboçar o gráfico dessas 3 funções em que a única diferença é o A. O A dessa primeira é 1, obviamente. O A da G de x é 2, da H de x é 3. E quanto maior for o A, maior é a inclinação. Perceba que o B nas 3 funções é 0. Isso quer dizer que todas elas cortam o eixo y na origem, no valor em que o y é 0. Só que a inclinação dela será diferente. Perceba a f, que representa f de x igual a x. A g agora um pouco mais inclinada e h, mais uma vez, aumentando a sua inclinação, porque aumentou o coeficiente a. Essa é basicamente outra interpretação, né, que a gente pode dar para o coeficiente a no que tange a taxa de variação. Aqui, analisando a função f, se você varia 4 unidades no x, você vai estar variando 4 no y. Isso na f, vou direto agora para h. Se você varia, por exemplo, 2 unidades no eixo x, a taxa de variação é maior. Você vai variar 6 unidades no eixo y. Isso que gera então uma inclinação cada vez maior na medida em que aumenta-se o A. Bom, como eu disse, há várias aplicações. Eu vou comentar aqui a questão 8, e que há outro contexto. Letra A pergunta qual é a taxa de variação dessa função. Ora, essa função fala de um fio de cobre que tem 25 metros, e a gente consegue relacionar temperatura e seu comprimento L inicial, 25 metros, e a cada grau de temperatura entre 0 e 100, a barra vai aumentar isso aqui em metros, 0,0017 metros, o que se passarmos para centímetros vai ser 0,17 centímetros, ou 1 milímetro e mais alguma coisa. Escreva uma frase explicando o que significa essa taxa de variação. É isso que eu acabei de falar. É esse crescimento a cada grau de temperatura em que a barra for submetida, que o fio de cobre
for submetido. A questão agora, na letra B, pergunta o comprimento desse fio quando aquecido a 48 graus. Ora, eu quero saber o comprimento L em 48 graus. E onde tem T, então, eu substituo por substituo por 48 e multiplico por o 0,017. Após isso, somo 25. Deixo a conta para vocês. Na letra C, a questão quer saber para qual temperatura o aumento do comprimento do fio será de 17 centímetros. E aí a gente já tem que perceber que é 100 graus, né? Por que 100 graus? Poderia usar essa expressão, obviamente, mas se a gente sabe que é isso aqui em metros, que isso aqui vai ser 0,0017 metros, equivale a 0,17 centímetros. Se eu quero 17 centímetros, eu preciso andar 2 casas decimais. Ora, preciso então multiplicar por 100. A minha temperatura então tem que ser 100 graus. É isso aí, pessoal. Mandem dúvidas, bons estudos e até a próxima.